Ouvindo bem, tudo certo? Tá me ouvindo bem também? Tudo certo. Bom, gente, para quem não sabe, eu e o Renan estudamos juntos na faculdade de Direito. Eu até estava lembrando ontem, Renan, que até estava conversando com meu esposo, que a gente fez a OAB juntos, né? A gente fez o Sim, cursinho da OAB na nona fase juntos e para Direito do Trabalho. Quem diria? direito do trabalho, o do amado. Acho que a gente não conhecia o direito administrativo ainda, né? É porque eu penso que na escola, na faculdade, nós não tivemos uma boa influência no direito administrativo. E Eu aí até essa fiz uma, paixão se desenvolveu depois. eu fiz uma postagem, eu acho que sobre isso. A gente aprende de forma muito, não sei, a lei de licitações, algo muito superficial, né? É E porque daí, parece que é distante do cidadão. Parece que não, não é não é um algo direito que prático, tu né? usa. O direito do trabalho é no dia a dia, o direito do consumidor também. E o direito administrativo, embora faça parte do dia a dia, na faculdade ele não é transmitido como uma experiência real. É como se, se eu fosse contratar com o poder público, e todos nós contratamos com o poder público, todos os dias, sem Todos os perceber. dias. Sim, verdade. E, Renan, e daí acabou que depois a gente se formou, perdeu o contato, e eu acho que ano passado, ou no final do ano passado, eu descobri que o Renan estava atuando, gente, no direito administrativo, assim como eu, e foi uma grata surpresa, né, Renan? O Renan, ele trabalha, assim, com um foco bem forte, uma atuação bem forte em concursos públicos, né, Renan? Tem inclusive um livro sobre essa matéria. E quem já me segue aqui sabe que eu atuo bem forte também, mas já dentro do serviço público, né? Tudo aquilo que envolve quando o servidor ele já está dentro do serviço público. E eu sempre falo, Renan, e tu vai confirmar, né, que o direito administrativo ele é um ramo vasto, mas as pessoas desconhecem e a gente não encontra profissionais que trabalham nessa área. É bem difícil, né? É porque, como eu disse antes, é uma matéria que parece longe do indivíduo. Quem já é servidor público, aí está um pouco mais familiarizado, porque na prática, quando ele vai responder um processo administrativo, alguma coisa é isso que funciona. Mas Uhum. quando a pessoa começa a entender o universo do direito administrativo, vai conseguir entender que ele, na verdade, não é para ajudar a administração, é uma defesa do administrado contra a administração. Nós temos alguns conceitos indeterminados, né, como discricionariedade, poder administrativo, e tudo isso, se nós formos remontar a origem do direito administrativo, foi construído para limitar esse poder do Estado na nossa vida. Sim, decorre do Estado Democrático de Direito, né? Mas a gente pode fazer uma outra live só para falar sobre a carreira do advogado administrativista, porque tem muita gente que me pergunta, tá? E realmente é uma área boa, a demanda é muito alta e os profissionais é bem difícil de encontrar. Até o Renan me perguntou ontem, tu tem alguém para me indicar? Porque eu não estou dando conta da demanda. E eu falei, olha, eu também não estou dando, mas eu não conheço. Então, já aproveita, né, Renan? Se você tem interesse na área, me segue aqui no Instagram que a gente pode, que eu posso te ajudar com isso. Segue o Renan também, claro. Mas, Renan, vamos direto ao ponto, porque eu falei que a live era curta, Vamos, mas eu deixa eu só fazer um falo, ajuste aqui, porque a minha fala. iluminação acho que desligou sozinha. Deixa eu só desligar o vídeo rapidinho, eu Tá, já arrumo ela aqui. tá. Pra mim tá bom, mas tudo bem. Mas então, gente, ah, a gente vai falar então sobre o serviço militar estadual temporário, tá? Deixa eu esperar o Renan chegar, né? Só ajustar a luz dele, pra eu não falar aqui sozinha. Agora melhorou um Oi? pouquinho. Tá bom, pra mim tá bom. Podemos Tá, prosseguir. vamos lá, Renan, então. Serviço militar estadual temporário, né? O que é isso, gente? Primeiro eu vou falar o que diz a Constituição Federal, para ser bem didática, né? Rápida e didática. Artigo 37, inciso 9, diz que a lei vai o quê? Determinar os casos de contratação por tempo determinado, justificando sempre o quê? A necessidade temporária e o excepcional interesse público. Então, é aquilo que a gente diz uma norma de eficácia limitada. Cada ente federativo vai publicar a sua lei estabelecendo aqueles casos em que pode ser feita uma contratação temporária, justificando essa necessidade, né, temporária, esse excepcional interesse público. Pois bem, 5 de agosto de 2025 foi aprovada aqui em Santa Catarina a Lei Complementar 880, que instituiu o Serviço Militar Estadual Temporário. Gerou uma repercussão enorme. O Renan, que está em grupos com certeza de concurso público, advoga nessa área, sabe? Que gerou uma repercussão enorme. Muitas pessoas perguntando: e aí, a lei é constitucional ou não? Vai ter processo seletivo ou não vai? Está rolando o processo seletivo. E aí, se
Se essas pessoas passarem, vão entrar na ativa, como que vai ser? Pois é, vamos ver. Mas assim, olha, 3 pontos que eu queria só reforçar dessa lei, gente. O primeiro ponto é que a lei ela deixa bem claro que o indivíduo que, né, for aprovado nesse processo seletivo não é uma forma de ingresso na carreira militar do Estado, tá? Então o indivíduo ele vai ser aprovado, ele não vai estar ingressando na carreira militar. A lei diz que, na verdade, vou até usar o termo aqui, ó, vai ocorrer uma incorporação de contingente complementar, tá? Então, quem for aprovado não vai ingressar na carreira de militar aqui do estado de Santa Catarina, mas está havendo uma incorporação para um contingente complementar. Um ponto importante. Segundo ponto importante, prazos de duração desse contrato, né? A lei estabelece que esse contrato ele pode ter um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por um período, sempre por um período igual. E agora, gente, por um prazo máximo de duração desse contrato, né, com as sucessivas prorrogações, de 96 meses, ou sejam, 8 anos. E aqui a gente levanta a primeira dúvida, né? Um contrato temporário de 8 anos. Será que a necessidade pública, ela realmente é temporária? Será que há uma necessidade e essa necessidade é temporária? Porque um contrato de 8 anos é meio estranho para uma necessidade temporária. Ponto 2, depois o Renan vai falar mais para a gente sobre isso. E o ponto 3, quais serão então os direitos desses militares estaduais temporários, né? Porque a gente sabe que eles não são efetivos, não são empregados pela CLT, quais são os direitos dele? E a própria Lei 880, ela diz que esses militares temporários, eles devem ter os mesmos, eles devem ter os deveres e os direitos que estão previstos no Estatuto dos Militares Estaduais, que é a Lei 6.218 de 83. Claro, dentro de um período correspondente ali, do prazo de contrato deles, né? Mas, obviamente, vão ter direito à remuneração, vão ter direito a férias, vão ter direito a promoções, vão ter direito a licenças, tá? Então, é um ponto importante. E, por fim, para eu passar, então, a pergunta aqui para o Renan, jogar a bola para ele. Essa lei também, ela estabelece algumas atividades que são proibidas para esses militares temporários. Entre elas, um policiamento ostensivo, né, em viaturas, motocicletas e até montado, né? E aí a minha pergunta para o Renan é: as atribuições, as atividades desses militares temporários, elas não se assemelham com as atribuições de um militar efetivo? E será que todas essas atribuições, elas não são, não condizem, né, com a segurança que é uma atividade originária do Estado? E agora o Renan responde para a gente. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar, como tu bem disse, começa no direito constitucional, antes de chegar no direito administrativo. Nós temos já 2 decisões do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, na qual ele já disse que, constitucionalmente, os serviços ordinários do Estado não podem ser preenchidos com contratação temporária. Isso está no tema 612 de repercussão geral. Lá se discutia a questão de profissionais da área da saúde, se discutia professores, e o Supremo colocou uma ressalva. Primeiro, ele fixou os critérios. A atividade para ser contratada temporária, veja, não é a atividade, é a necessidade que tem que ser temporária. Por que eu digo isso? A atividade de policial é permanente, mas a necessidade pode ser temporária. De fato, pode ser. Sim. Mas ainda que fosse temporária, vamos supor que deu um problema ali, nós temos 500 policiais afastados por uma virose, uma pandemia, uma loucura assim. Sim. Poderíamos ter uma contratação temporária. Mas qual é o primeiro requisito fixado pelo STF? A excepcionalidade. O que é excepcional não é ordinário. Então, Perfeito. Se eu tenho que repor um servidor porque eu tenho alguém doente, isso não é excepcional, isso é uma contingência normal da administração. Porque foi decidido isso no tema 612. Então, chegando no direito administrativo, eu vou verificar que este servidor que vai ingressar agora, nós já estamos bem avançados nesse concurso da Polícia e do Bombeiro Militar, eles vão ingressar numa carreira e eles vão ter o quê? Atividades fixadas pela lei. O próprio edital de concurso público, ele já nos demonstra a ilegalidade da coisa, porque a lei, de fato, Cláudia, como tu bem pontuou, diz que ele não pode fazer policiamento ostensivo em viatura, motorizado ou a cavalo.
Mas o edital do concurso público diz que esse policiamento vai ser a pé. Aí a pé pode. Aí a pé pode. Por quê? Ficou uma brecha na Bicicletas. lei. A lei não diz que não pode fazer policiamento, até porque qual é a ideia de contratar um policial temporário se ele não pode fazer policiamento? Então a lei disse, olha, de carro e de moto e de cavalo não. E o edital disse, a pé pode. Ou seja, Uhum. o policial a pé é menos policial do que o que está motorizado? As Não. atividades são bem semelhantes. As atividades são idênticas, porque o policiamento não depende de como se dá ele, através de um mecanismo, um automotor. O Uhum. policiamento é o quê? É a presença da polícia na rua, porque esse é o policiamento ostensivo. Se tivéssemos aqui dentro da polícia judiciária, a polícia civil é diferente. Mas aqui Uhum. o que é? Basta ele estar fardado e armado andando na rua, que ele faz o serviço de policiamento ostensivo, que é a simples Uhum. presença da autoridade policial para coibir crimes. Então, não é Uhum. uma ideia de ir atrás do criminoso. É a ideia de estar presente para inibir as ações do criminoso. Sim. Então, quando nós olhamos o que o edital oferece, e o que a lei oferece, e o que a Constituição nos diz, e as decisões já reiteradas do Supremo, nós encontramos aqui problemas. Eu não sei se Uhum. tu acompanhou, o pessoal que segue no teu canal, tivemos Uhum. recentemente uma discussão no Supremo Tribunal Federal, também em repercussão geral, relacionada ao piso dos professores. Sim, O claro. STF decidiu que os professores temporários também fazem jus ao piso de professor, piso salarial. E Uhum. nas discussões, o ministro Alexandre de Moraes, que está sempre muito bem contestado aí, mas aqui ele andou bem, o que Sim, ele esse nos disse? julgamento foi Foi muito bem bem. Ele disse, cirúrgico, olha, assim. Para nós quem trabalha temos no dia a aqui uma dia, sabe? mania. Claro, ele disse, nós temos uma mania da administração que continua contratando temporário e não quer contratar efetivo. E me Achando que está parece economizando, né? Exatamente. E me parece que, de fato, isso é o que está acontecendo em Santa Catarina. E por quê, Cláudia? Sem irmos para o lado político, apenas no lado É, do direito. eu esqueci de fazer essa primeira. Quando eu entrei na live, esqueci. Gente, nós estamos falando como dois operadores do direito. A aplicação da lei, direito constitucional, a lei complementar, sem nenhum viés político, né? Eu acho que como operadores do direito a gente tem plena capacidade de fazer isso, né? Perfeito. Então, como eu disse, olhando estritamente o que diz a lei, o que que nós conseguimos enxergar aqui? Que no projeto de lei e na própria lei se fixou o objetivo do SEMET, que é o Serviço Militar Temporário. E o Uhum. serviço militar temporário tem por objetivo substituir o efetivo. Está escrito isso na lei. É Hum. substituir o efetivo. Então, Uhum. eu tenho policiais trabalhando na parte administrativa. Vou substituí-los. Bom, mas o Uhum. policial que trabalha na parte administrativa não deixa de ser policial. Tanto é, Sim. Cláudia, que todos esses que estão sendo aprovados no bombeiro e no policial militar temporário de agora vão ser submetidos a um curso de formação. Eles Sim. vão utilizar armas, eles vão fazer um treinamento intensivo, exame psicológico, teste de aptidão física. Ou Uhum. seja, os requisitos para a seleção do temporário são exatamente iguais aos do efetivo. Então, se a Sim. seleção é igual, se o curso de formação é igual, e a única diferença que nós temos entre eles é de que eles não vão trabalhar motorizados, bom, então nós temos aqui que ser honestos em cima do que nós já temos de julgamento do Supremo da lei e da Constituição e Sim. fixar que a contratação não é excepcional, porque, como tu bem colocou, são 8 anos. Sim. E aí, 8 anos, eu não tenho como fixar aqui um parâmetro de por que eu substituiria um servidor por até 8 anos. Porque Sim, oito nenhuma anos. licença dura tudo isso. Não, não. Uhum. Então, eu não tenho condições de dizer que isso é temporário. E Uhum. muito menos de que isso seja excepcional. Porque, olhando aqui, né, na questão da lei, eu estou com ela aberta aqui na tela do computador, nós vamos verificar que eles tiveram uma preocupação especificamente com a previdência. Uhum. Por Sim. quê? Uhum. Eu vou utilizar o serviço temporário por 8 anos. Ao final de 8 anos, aquele indivíduo vai estar mais velho, vai estar menos comprometido com o serviço. Isso não é uma crítica, mas isso é do ser humano. Depois de um tempo no trabalho, nós desanimamos. Aí a coisa começa a entrar no automático. Depois de 8 anos, aquele indivíduo não serve mais para mim, porque continua tendo um ingresso de idade limitado, e Sim, esse aqui, se 40 não me engano, anos, é né? Eu vi. 40.
Uhum. Aí depois disso o indivíduo, olha, agora que tu arriscou a vida, que tu ficou na rua por até 8 anos, agora tu não serve mais e tu nem pode fazer de novo Eu esse vi. processo seletivo. E aí esse Uhum. indivíduo que trabalhou por até 8 anos na Polícia Militar, ele sai muito bem treinado, mas vai trabalhar onde? Pois é. Uhum. E isso pode ser utilizado, como disse, não é uma discussão política, mas é uma discussão que impacta a nossa realidade. Isso pode ser muito mal utilizado. Nós vamos ter pessoas com treinamento militar, e não é um treinamento simples, Sim. com como funciona a polícia militar, com informações de dentro da polícia militar e que agora não tem emprego. Eu E vi que não ali, podem ser Renan, alocados. desculpa, eu vi ali que tem uma proibição também de ter acesso a dados de inteligência. Isso, mas o que, que nós temos que referir aqui com dados de inteligência? É que esse policial, ele não vai trabalhar, digamos, em operações especiais. Então, vamos pensar que nós temos os grupos táticos, etc e tal. Como ele não tem promoção e não tem carreira, me parece que ele vai ficar na parte mais baixa. Mas o que, que nós temos que olhar? Que a lei não trouxe a contratação apenas de soldados, Cláudio. Sim, eu vi. Temos oficiais, e como um oficial vai ser um oficial sem acesso da inteligência? Uhum. Não tem como ele ser um Essa oficial. questão das atribuições ficou muito. Não ficou clara. Vamos dizer assim, não Eu ficou digo, eu clara. digo, eu digo muito mais. Eu vi que na época aqui, eu não vou citar nomes, mas eu vi que teve um deputado específico que fez uma emenda para fazer esse ajuste, que foi aprovado. Mas o Uhum. que aconteceu ali na situação? Eu estou selecionando não apenas praças, mas também oficiais. O Uhum. trabalho de um oficial é usar da inteligência para que ele possa comandar os soldados. Sim, Se eu vou ter um oficial sem acesso à inteligência, para que eu tenho esse oficial? sim. E aí entra o outro detalhe: o acesso à inteligência ele até pode ser bloqueado no sentido de que ele não vai saber de coisas sigilosas. Sim. Mas esse policial não pode consultar o meu nome e o teu por CPF no sistema da polícia? Uhum. Pode, porque se ele não puder fazer isso, como ele vai fazer um policiamento ostensivo a pé? Se ele tiver Sim. que identificar se alguém é um foragido, ou uma pessoa, ou uma abordagem. Então, o ponto aqui é, a lei teve uma preocupação em dizer, não, depois de 8 anos, nós não vamos largar na rua alguém com um conhecimento que pode ser utilizado para o crime. Mas é o que Uhum. de fato vão fazer. Ô, Renan, e agora pontua pra gente um caso semelhante, que foi aqui no Rio Grande do Sul, que foi julgado pelo STF, né? É a ADI 3222. 3222. É. Fala um Esse pouquinho caso pra gente. ele é bastante emblemático, até porque ontem nós estávamos conversando sobre a live, e olha Uhum. a doideira. O Supremo Tribunal Federal, ele disse que é inconstitucional, foi isso que ele disse. Trabalho de policial militar temporário. Isso no Rio Grande do Sul. Porém, no estado do Rio Grande do Sul, continua existindo a figura do policial militar temporário. Tá, mas por quê? Porque quando o Supremo declara uma lei inconstitucional, aquela lei sai do ordenamento jurídico. Ela deixa de ter vigor e eficácia. Sim. Porém, o estado do Rio Grande do Sul criou uma nova lei. E aí, com base em uma nova lei que tem essa prerrogativa, ela tem poder e ela vai valer até que alguém diga que ela é Até que. inconstitucional, Sim. a figura continua existindo, ou seja, uma manobra do poder político, sem querer criticar a política, mas é uma manobra deles, criaram, através do legislativo, uma nova legislação e lá continua funcionando essa figura. Agora, para efeitos didáticos, de nós entendermos não a realidade, mas como deveria ser, o Supremo fixou o seguinte, lá na ADI 3222. Ele pegou a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, que foi provocado numa ação direta de inconstitucionalidade, e ele analisou dois aspectos. Então, quem gosta de direito constitucional teve o aspecto formal e teve o aspecto material. Eu não vou entrar muito no aspecto formal, porque essa parte ficou prejudicada. Quando Sim, foi sim. julgado a DI 3222, não existia uma lei nacional permitindo a contratação de policiais militares temporários. Essa lei já existe. O problema não é se a lei existe, é a constitucionalidade da lei. E como se chega a essa conclusão? Porque quando o Supremo avaliou o aspecto material, o que é isso, gente? Vamos traduzir. Eu olho se o conteúdo daquela lei contraria ou não a Constituição. Então, não é Sim. o rito, não é a forma, não é se aquela lei poderia ou não continuar naquele sistema, mas é Sim. se o conteúdo da lei contraria alguma norma constitucional. E o Uhum. Supremo, Cláudia, disse que sim.
ele pegou o artigo 37 da Constituição, o caput, e o inciso 9, e disse assim, olha, a Constituição trouxe o concurso como regra. A contratação temporária é excepcionalidade. E para haver uma contratação temporária, eu precisaria ter o quê? Nós já comentamos no início, lá no tema 612. Não só a temporariedade, não só a excepcionalidade, mas a possibilidade de que naquele tipo de cargo, naquele tipo de serviço, houvesse a contratação temporária. E o Supremo colocou, sobre a lavra da ministra Carmen Lúcia, que não é possível contratar policiais militares temporários, porque a atividade não é temporária. Então, o Supremo fez a distinção no conteúdo material. Afronta o inciso 9 do artigo 37, a contratação de policiais, porque a atividade não é temporária, a necessidade é que deveria ser temporária. E, no caso, havendo lá no Rio Grande do Sul uma previsão em lei de que as funções eram exatamente iguais, né, muito semelhantes, como em Santa Catarina, e o prazo, que era de até 2 anos de contratação, o Supremo disse que isso é inconstitucional. Por isso, considerando os dois cargos, nós fazemos esse confronto e verificamos. O aspecto material continua existindo. Ah, mas existe uma lei que autoriza. Sim, a lei autoriza, mas a Constituição não permite que uma lei dessa exista. Vamos lá, gente, assim, ó. Existe uma liberdade, tá, do agente político de propor as leis. Não existe uma... Para quem não... Eu trabalhei muitos anos no Poder Legislativo, né? 9 anos. Então, o parlamentar, ele tem essa liberdade de propor um projeto de lei, ainda que inconstitucional, ele tem essa liberdade de propor. E até no Brasil não existe uma responsabilização desse parlamentar por propor essa lei, né? Igual o Renan falou, poxa, no Rio Grande do Sul a lei foi declarada inconstitucional, foram lá e fizeram novamente uma outra lei. E ela vai valer? Sim, ela vai valer, até que ela seja novamente declarada inconstitucional. Né? Então, é uma prática assim, que a gente vê que ocorre, né? E o que eu vejo assim, na prática também, Renan, exatamente isso que você está falando sobre contratações temporárias, é que muitas vezes o órgão público ou o ente público ele faz o seguinte, ele contrata e ele estabelece um prazo para essa contratação. Não, essa contratação tem o prazo de 2 anos, né? 4 anos. Então, se eu coloquei um prazo, essa contratação é temporária. Mas não é isso que a Constituição determina. A Constituição determina que a necessidade tem que ser temporária. Não é o prazo, né? Vai ser por tempo determinado. Ok, mas por que vai ser por tempo determinado? Porque a necessidade daquele ente é uma necessidade temporária. E a gente vê essa confusão, né? A necessidade não é temporária, mas eu vou fazer um processo seletivo porque, né? É mais célere, custa menos, né? E vou botar um prazo temporário, então vai virar uma contratação temporária. Não é assim, né? Foi exatamente isso que a ministra Carmen Lúcia falou nessa ADI. Nesse caso, dá até para fazer um exemplo. Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat também. O que nós temos que conseguir entender? É que existem contingências que a administração não consegue tomar. Um caso foi a pandemia. Eu atuei na pandemia, já trabalhava com concursos públicos, e na época muita gente me chamou. Olha, eu estou aprovado como enfermeiro, como médico em tal concurso público, e eles estão chamando de processo seletivo. Teve muita ação nesse sentido. E o que o Poder Judiciário consolidou? Espera aí, se eu estou num município, vamos colocar aqui talvez o alcance do público não interprete direito, mas nós temos um município aqui em Santa Catarina muito pequenininho chamado Ermo. Então, vamos usar o Ermo de referência. Se eu tenho ali, talvez, 3 postinhos de saúde na cidade inteira, porque o meu município é muito pequeno, e eu tenho ali um médico em cada postinho e uma enfermeira em cada postinho, mas a minha contingência é pequena, eu estou sempre ali atendendo 50, 60 pessoas por dia, é o meu máximo. Na pandemia, todo mundo ficou ruim. E aí eu começo a atender 400, 500 pessoas por dia. Mas este número reduzido de servidores, ele não vai dar conta. E aí o poder, a administração, diz, vamos fazer uma contratação seletiva? Vamos. Eu vou contratar mais 5 médicos, mais 5 enfermeiras para dar conta da demanda. E nós vamos fazer um contrato aqui por 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque eu não sei quando vai acabar o Covid. Mas por que tu não contrata um servidor efetivo? E aí eu vou ter os óbvios.
Primeiro, eu posso não ter previsão em lei da quantidade de cargos, então eu teria que alterar a lei para criar aqueles cargos. O que é o cargo, pessoal? É como se fosse uma gavetinha. Dentro de cada gaveta eu posso colocar um item. Se eu não tenho a gaveta, eu não tenho como guardar o item. Então, o cargo eu tenho 5 cargos de enfermeira. Eu não tenho nenhum servidor ocupando. Aquela gavetinha está desocupada. Então, eu consigo ocupar aquela gavetinha. Mas se as 5 estão ocupadas e eu preciso de mais gente, a lei não me permite nomear e contratar, porque não existe a vaga, ainda que exista a necessidade. Aí entra o ponto. Se eu tenho a necessidade, mas não posso contratar por um óbice legal alguma coisa, pode haver uma necessidade temporária. Ou seja, olha, eu vou contratar temporariamente até que o Poder Legislativo altere a quantidade de vagas. No caso da pandemia, se já se tinha, né, uma lei para contratação temporária e disse, ó, eu vou contratar, depois que passar a pandemia, eu vou voltar a necessitar só de um em cada postinho. E o que eu vou fazer com esse excedente de servidor? Vai ficar gastando dinheiro sem trabalhar? Então, nessa hipótese, o Supremo referendou as contratações temporárias na área de saúde, porque embora a saúde seja não uma necessidade temporária, mas permanente, naquele contexto fático havia uma necessidade excepcional. O interesse excepcional. Exatamente. Mas o que a gente percebe, para que quem está assistindo entenda? Hoje, ainda existem pessoas trabalhando com contratos temporários da época da pandemia. E aí, pessoas que nos procuram no dia a dia, olha, tem uma pessoa que está lá desde a época da pandemia num contrato temporário, eu estou aprovado no concurso e ninguém me chama. E aí, onde nós conseguimos verificar, a necessidade não é mais temporária. Poderia ser lá atrás, mas ela se transformou em necessidade ordinária. Porque se o Estado renova aquele contrato ou demite aquele servidor temporário e contrata outro no lugar, é como se a continuidade do serviço permanecesse. Então, eu preciso daquela vaga. Esse serviço é efetivo, né? É um serviço muda efetivo a pessoa. que eu tenho aqui. Então, o servidor fica temporário, mas a necessidade fica efetiva. Sim. Porque entra um, sai o outro, entra um e assim vai. Então, para que nós possamos entender como que, de uma hora para outra, se aparece um processo seletivo em Santa Catarina para a contratação de 1.500 servidores. Porque o último concurso público que nós tivemos selecionou 500. E ele teve um prazo de 6 meses de validade. Então, nós poderíamos ter até 2 anos de validade do concurso e prorrogado por mais 2. Aí entra uma questão. Se eu preciso de servidores e eu tenho um contingente, porque as leis dizem que eu tenho que fazer para abrir um concurso público, a previsão orçamentária dos próximos 3 anos. Sim. Se eu sei a minha previsão orçamentária e quem vai ou não se aposentar, ser exonerado do serviço público, eu já tenho essa informação. E aí eu abro um concurso público com o prazo de 6 meses, sabendo que o concurso vai expirar e no final do ano eu vou ter mais gente se aposentando. Então, o que nós temos aqui? O Estado abriu o último concurso com poucas vagas, com prazo muito reduzido, e na sequência lançou um processo seletivo de 1.500. E o que nós questionamos é, nós temos 1.500 servidores afastados, doentes, aconteceu alguma pandemia, qual é a excepcionalidade? E aí, olhando o edital de concurso público, olhando a Lei Complementar 880, e o artigo 37, inciso 9 da Constituição, bem como a ADI 3222 e o tema 612, nós chegamos a uma constatação que não é política, é jurídica. Sem a excepcionalidade, sem a justificativa para contratar 1.500 indivíduos temporariamente, eu tenho uma violação à Constituição. E assim, Renan, então, para a gente ir concluindo, então, o processo seletivo está vigente, a lei está vigente, nós estamos fazendo um questionamento, assim, né, se seria constitucional ou não, analisando constitucionalmente com base no direito administrativo, mas por enquanto está vigente, não é? Vai permanecer vigente, inclusive essa DI que julgou o caso semelhante no Rio Grande do Sul, demorou 10 anos para ser julgada, né? Então, o concurso está vigente, os aprovados, acredito eu, serão contratados. E uma dúvida que me perguntaram era o seguinte, que daí já começam a falar uma coisa, né? Aquele conhecimento comum das pessoas, né? Será que esse militar, então, estadual temporário, depois de 8 anos de contrato temporário, ele vai poder ser efetivado? Ele vai ingressar na carreira militar? E aí eu já vou até responder, né, gente? Não.
Isso não é possível, tá? Isso fere o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, o princípio do concurso público e a própria Lei Complementar 808, como eu falei no início da live, ela determina que essa lei ela não trata de ingresso na carreira militar, né? É um contingente, como é que é a expressão? Vou usar a expressão certinha. Incorporação. Uma incorporação para um contingente complementar. Então, não, após 8 anos não vai ter uma efetivação de ingresso na carreira militar desses militares temporários. Tem uma explicação que eu acho que é necessária, acabei de me recordar aqui. Nós temos uma situação tão excepcional, não no sentido de permitir a contratação mais jurídica, tão fora do ordenamento jurídico, e o que aconteceu com o semestre? Criaram-se cargos temporários. Isso eu nunca tinha visto. Porque a contratação temporária, ela ocupa provisoriamente um cargo efetivo que está vago. É uma função, né, no caso. É uma função. Mas aqui no SEMET, se olhar a lei e todo o projeto que passou pelo Legislativo, eu peguei vagas efetivas que existiam para ingresso na Polícia Militar e transformei 50% dessas vagas em vagas temporárias. E isso eu não tinha visto, não aconteceu nem no Rio Grande do Sul. Então aqui eu peguei vagas que eram efetivas e transformei em temporárias. O que significa, Cláudia, que jamais essa vaga vai se transformar em efetiva, ou seja, a vaga vai ser temporária ad eterno. Porque a própria vaga na lei é criada como temporária. Então eu não tenho também, por esse aspecto, como nomear alguém depois de 8 anos e permanecer no cargo. E para fazer um comparativo, aqui o Gabriel no chat perguntou, nós tivemos uma discussão semelhante com a Polícia Penal. Sim, sim. Santa Catarina teve, eu acredito que em torno de 10 a 15 anos, contratações da Polícia Penal, que antes era o agente penitenciário, de forma reiterada. Tivemos uma ADI a nível estadual, foi julgada pelo TJ como inconstitucional, aqui em Santa Catarina. E o Supremo Tribunal Federal, não numa ADI com repercussão geral, mas no estado de Minas Gerais, julgando a legislação do estado de Minas Gerais, numa ADI contra a lei lá em Minas Gerais, ele entendeu que é inconstitucional contratar policial penal temporário. Porque, de novo, tem uma 612, só numa excepcionalidade. E, se eu não me engano, acho que o artigo 108, agora não me lembro qual é o correto. Mas uma emenda constitucional recente colocou que o ingresso na Polícia Penal é somente através do concurso público. Sim, sim. Então, nós temos aí que isso não é uma prática inovadora. Nós já temos outros exemplos a nível do Brasil, em que se tenta fazer uma terceirização. Não é bem terceirização, né? É uma contratação temporária. Mas se tenta utilizar de mecanismos que a Constituição previu como forma excepcional para um trato administrativo geral. Certo. Agora vamos acompanhar, né, Renan? O processo seletivo, vamos acompanhar a atuação do Ministério Público, né? Como você comentou comigo, foi criado um grupo de estudos sobre essa lei. A última informação que eu tive, troquei informações direto com o Ministério Público através de e-mail, é de que eles estão, sim, estudando a inconstitucionalidade da lei. Evidentemente, essas ações levam anos. Sim. Então, eles podem ingressar com uma ação de inconstitucionalidade, quem está fazendo o processo seletivo pode entrar, trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí, em um determinado momento, o Supremo pode dizer, olha, isso aqui é inconstitucional, tem que parar com essa prática. E como aconteceu no caso do Rio Grande do Sul, o Estado pode tirar a lei de funcionamento e pode criar uma lei alterando alguns artigos e aí dizer, não, tudo bem, então eu vou botar aqui que não pode fazer policiamento ostensivo, nem a pé. E aí cria uma nova lei e se repete. Então, para quem acompanhou essa nossa conversa muito produtiva, o que é importante entender é que tanto o direito constitucional quanto o direito administrativo, eles fazem parte da nossa vida. E por que fazem parte da nossa vida? Porque quem está fazendo um concurso público está, através do que nós chamamos de princípio da confiança legítima, acreditando que o Estado faz é certo, é correto. Aí a pessoa gasta dinheiro,
gasta tempo, ingressa na instituição e muitas vezes, como tu falou, acredita que vai ser efetivado depois. Então, é importante que o direito administrativo e o direito constitucional sejam compreendidos para que o cidadão não seja lesado pelo Estado. Sim, isso mesmo. Acho que ficou claro, então, para todo mundo. Perguntaram de qual estado a gente está falando. É da Lei Complementar 808 de 2025, aqui de Santa Catarina, que criou, né, o Serviço Militar Estadual Temporário, está gerando toda essa repercussão, né, Renan? Isso. Até, eu acho que respondemos todas as perguntas que estavam aqui no chat. Eu vi uma aqui que falou em admissão por PAD. Pela legislação do CONET, não é CLT. Sim. Ele vai ter o mesmo estatuto jurídico do servidor efetivo. O que vai mudar é que esse servidor tem alguns direitos a menos. Sim, até pelo prazo ser menor, né? Exatamente, até porque não é uma contratação que vai durar 96 meses. É uma contratação por 12 meses e aí ao final de cada ano eu vou conseguindo prorrogar. Havendo interesse das partes, poderá ser prorrogado. Né? Isso, mas por que isso também é ruim quando nós estamos falando de direito administrativo? Então imagina, eu estou num trabalho que eu não sei se eu vou continuar. E mesmo que eu faça um bom trabalho, não necessariamente eu vou continuar. Porque eu dependo de uma autoridade, num juízo subjetivo, que diga, eu não tenho interesse de renovar o teu contrato. Sim. E como que nós sabemos disso? Porque a contratação de policiais penais temporários, ela dura muitos anos. E nós sempre vemos muitas demandas dessas. E aí depois esse servidor coloca na justiça, porque tinha necessidade. Me desligou. Por que me desligou? Então isso sim gera uma insegurança muito grande, Cláudia. Porque imagina você trabalhando 12 meses, fez todo o trabalho ideal. Fez um monte de inimizade na rua, porque está fazendo o que a lei manda, está cumprindo a lei. No final de 12 meses, olha, agora tu não tem mais distintivo, tu não tem mais poder, tu não tem mais uma arma na cintura, e todos os inimigos que tu fez, o problema é teu. Tá, mas é um servidor que foi exonerado, que cometeu um abuso de autoridade, que cometeu um crime? Não, é alguém que o contrato dele expirou. E ele voltou a ser um civil. Então, é muito, muito arriscado o que você está fazendo aqui. Eu acho que o ponto importante é terem conhecimento. É o que eu sempre falo, a importância de conhecer o direito administrativo. Quem participa de um concurso público mesmo, como você questionou, né? Às vezes a pessoa está esperando uma nomeação, descobre que tem temporários ocupando aquela vaga efetiva. Então, como é importante você conhecer o direito administrativo para saber que naquele momento ocorreu uma preterição e você tem esse direito subjetivo à nomeação, né? E nesse caso, quem está participando desse processo seletivo, conhecer também os seus direitos, conhecer o alcance, né, das suas atribuições, aquilo que pode, o que não pode, e o que vai acontecer, né? Quando o contrato de trabalho expirar. Bom, eu vi que não temos mais dúvidas aqui, então parece que o pessoal entendeu. Eu acredito que a gente respondeu as dúvidas que eu recebi na caixinha, as dúvidas que a gente recebeu aqui no chat. Mas é isso, pessoal. Contratações temporárias, previsão em lei, necessidade temporária, né, Renan? Necessidade temporária e o excepcional interesse público. E agora a gente vamos acompanhar esse processo seletivo, vamos acompanhar também se vai ser instaurada, né, alguma ADI. E depois, quem sabe, a gente volta para falar mais sobre isso, né, Renan? Ou sobre outros assuntos, porque o direito administrativo, ele está no dia a dia de todo mundo e as pessoas não sabem. Eu sempre falo, gente, o direito administrativo, ele é até muito midiático, porque é todo dia uma novidade. É professor que agora pode acumular cargo, é professor militar contratado temporariamente, é professor temporário que tem direito ao piso. Os penduricalhos do Poder Judiciário é uma matéria que repercute muito, né? Então a gente está aqui sempre trazendo muito conhecimento, né? Muito conteúdo de uma área que a gente realmente gosta muito, né, Renan, de atuar. Sim, eu digo para quem está nos assistindo aqui que sempre é importante estarmos um passo à frente. Por quê? Porque quando nós sabemos o que o Estado pode fazer, o que o Estado não pode fazer e os nossos direitos, não que o Estado vai respeitar, porque é para isso que existe o Judiciário. Se o Estado respeitasse os nossos direitos, não precisaríamos do Judiciário. É porque a maior parte das ações que nós temos hoje no Poder Judiciário é oriundo da própria administração pública. Sim. Mas o primeiro passo é saber.
O segundo passo é ir além de saber, é exercer Agir. esses direitos. Porque Uhum. quando você, né, que está aqui assistindo, vai na prefeitura, está usando o direito administrativo. Quando tem um prazo dentro de um processo administrativo, que não é só de servidor, é de uma licença para construção, é de uma licença para um negócio jurídico, tudo isso vai envolver o direito administrativo. E se nós sabemos o nosso direito e sabemos como exercê-lo, aí é muito mais fácil que a nossa vida siga num fluxo normal. Agora, quando o indivíduo, isso acontece muito, principalmente em concurso público, ele não lê corretamente o edital, não entende as regras ou descumpre os prazos, aí a discussão fica muito difícil, porque esse indivíduo não foi atrás dos direitos. E para quem está fazendo esse concurso de agora, o que é a dica que eu dou? Eu já dei isso, inclusive, essa dica no meu canal do YouTube, faço isso nos meus grupos e para quem me procura. Faz concurso prefetivo. Ah, eu passei e vou ingressar. Aqui é para saber se tu vai gostar da carreira, independente de ser inconstitucional ou não. Por enquanto, ela vale. Então, ingressa, aprende, se gostou da carreira, faz um concurso efetivo. Por quê? Policial militar tem um limite de idade de 30 anos em Santa Catarina. Então, às Sim, vezes, alguém que está entrando agora vai logo preencher o limite de idade. E depois não consegue mais ingressar na carreira. sim. Então, é importante ter essa noção. Não ser iludido que o concurso é para sempre. Não, ele é temporário. Certo. E depois, então, que você foi efetivado, ou é aquilo que a gente falou, é necessário conhecer os seus direitos. É algo que eu sempre falo, como o Renan falou. Às vezes a pessoa faz concurso público, ela entra no cargo público e ela acha que é só aquilo ali, né, Renan? Acha que vai ser efetivado depois, acha que tem direito a isso, ou dizem que ela não tem direito e aceita. Não, gente. É importante você conhecer o seu direito e agir com base nisso, né, Renan? Senão, como a gente diz, o direito ele não socorre quem dorme, É verdade. né? E agradecemos aqui a quem nos acompanhou, né? Agradecemos quem nos acompanhou e depois a gente marca uma outra live. Se vocês tiverem sugestões de tema, podem enviar para a gente perguntas recorrentes e assuntos polêmicos, que temos bastante. A gente marca e a gente vem aqui conversar com vocês.